Bom dia a todos. Quero deixar uma reflexão da palavra de Deus. Quero hoje falar sobre um tema muito importante. O tema será a longanimidade de Deus. Nós vamos ver que a longanimidade de Deus é um atributo que faz parte do seu ser, é uma característica de Deus, é uma qualidade de Deus. Hoje nós vamos falar como Deus se manifesta essa longanimidade para conosco, para com a humanidade, para cada um de nós. Então vai ser um estudo da palavra de Deus que nós vamos falar sobre esse tema que é importante. O que é longanimidade? Longanimidade pode significar paciência, onde Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, Ele tem paciência para conosco. Porque nós não fomos derrotados, nós não fomos abandonados por Deus. É por conta da longanimidade de Deus. Deus é longânimo, Ele é tardio em irar-se para conosco. Então nós vamos falar sobre isso. E como base desse estudo eu quero ler aqui em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 9 e o versículo 15, que diz assim no versículo 9: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Versículo 15: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então nós vamos falar sobre isso. Primeiro, o que é longanimidade? Como eu disse, é paciência, é misericórdia de Deus, é aceitação de Deus, é quando Deus é tardio em irar-se. É uma característica, é uma qualidade de quem tem grandeza de ânimo, de quem aceita de modo firme e corajoso as adversidades a favor de outro. É quando nós falamos que Deus é generoso, bondoso, paciente para conosco. É quando Deus aceita de modo gracioso, suportando as ofensas da humanidade. Então Deus suporta, mas isso não anula a sua grande ira. Chega um tempo que essa longanimidade de Deus, ela chega no ápice, ela chega ao seu clímax. Então Deus despeja da sua ira. Então nós vamos falar sobre isso. Essa longanimidade de Deus, ou essa paciência de Deus, faz parte do seu caráter, ou seja, é uma qualidade. E nós vemos isso na palavra de Deus, lá em Êxodo 34, no versículo 6. Moisés, quando tinha quebrado as tábuas da lei, que tinha recebido de Deus, Deus foi longânimo para com ele. Lá em Êxodo 34, versículo 6, Moisés, diante da majestade de Deus, reconhece esse atributo de Deus, que Deus é paciente e misericordioso. E quando ele diz assim: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Então, diante ali do ato de Moisés, onde Deus podia se irar, destruir, matar Moisés, Deus usa de longanimidade para com ele. Não destrói, não mata e não condena Moisés. Então Moisés, depois que a sua raiva passou, ele reconhece esse atributo a Deus e vai reconhecer e vai confessar que o Senhor é longânimo. E além disso, ele reconhece vários atributos de Deus, não só a longanimidade, vários. Quando ele diz que o Senhor é compassivo, clemente e longânimo, misericordioso e é fiel.
Então a razão de nós, de Moisés e de outros não ser destruídos, condenados, abandonados, desamparados por Deus, é devido à sua muita grandeza, paciência, longanimidade para conosco. Porque você peca, e Deus não te mata, Deus não te destrói. É por causa da longanimidade. Deus tem paciência para conosco. Nós às vezes nos explodimos, ficamos com raiva fácil e rápido, mas Deus não é como nós. Deus é misericordioso. Lá em Salmos, no capítulo 86, no versículo 15, Davi implora ardentemente o socorro de Deus. Olha só o que Davi diz, Salmo 86, versículo 15. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Olha só, isso aqui é uma pessoa que conhece a Deus, ele implora pelo favor de Deus. Uma pessoa, quando conhece a Deus, ele sabe que é pecador, que quebra as leis de Deus, ele recorre essa qualidade, recorre o ser de Deus, dizendo a ele o que ele é. E Deus é tudo isso. E Davi reconheceu que ele é compassivo, cheio de graça, longânimo, gracioso, grande em misericórdia e em verdade. Então, essa longanimidade, ela deve ser conduzida ao arrependimento. Não é porque Deus é longânimo que ele nunca vai mandar a sua ira. Essa longanimidade de Deus serve para nos conduzir ao arrependimento. Uma vez que Deus nos poupa, uma vez que Deus não nos condene, serve de exemplo para nós mudar de vida, arrepender dos nossos pecados, abandonar os nossos pecados. Deus, na sua longanimidade, lança o arrependimento para a salvação. Olha só, lá em Joel capítulo 2, versículo 13, a palavra de Deus diz o seguinte: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e tardio em irar-se, Ele é longânimo. Então, essa longanimidade de Deus, ela nos leva ao arrependimento, ela lança o arrependimento para a salvação. Nós não podemos abusar da longanimidade de Deus, da paciência de Deus. Não, nós não podemos abusar como se todas as vezes que nós pecasse e não confessasse, não mudasse de vida, que Deus nos perdoará por si próprio. Não, essa longanimidade, ela tem a finalidade de nos chamar ao arrependimento. Você que vai me ouvir, Deus tem te poupado, tem sido gracioso com você, mas se você persiste, continua nos mesmos erros, nos mesmos pecados, Deus está lançando mão, Deus está lançando a você o arrependimento. Enquanto Ele está sendo gracioso, misericordioso, longânimo, Ele está te chamando ao arrependimento. Se arrependa, abandone, largue o pecado e se volte para Cristo, porque Ele é longânimo para convosco. E onde nós lemos em 2 Pedro 3, versículo 9, também fala: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Já viu aquelas pessoas, vocês falam que Deus vai vir, que Jesus vai voltar, que vai ter um arrebatamento, a segunda vinda do Senhor. Vocês falam, há muito tempo que vocês falam isso não vai demorar, isso não vai acontecer. E Pedro, já deduzindo que muitos falsos profetas, falsos cristãos iriam falar isso, ele já fala: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns as julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus não quer que você pereça. Deus está te chamando ao arrependimento. Ele está te dando oportunidade para que você creia, para que você não seja condenado, para que você não vá ao inferno. Portanto, se arrependa, creia, volte-se para Cristo, confesse a Cristo como seu Salvador, abandone o seu pecado e recorra à sua graça, à sua misericórdia, à sua longanimidade, porque Ele
tem te dado oportunidade. Ele quer que você chegue ao arrependimento. Agora, essa longanimidade de Deus, ela é exercida para com o seu povo. Deus, o povo de Israel, nós vemos que eles sempre se desviavam da palavra de Deus. Deus sempre estendia a sua longanimidade, sua paciência. Nós também, nós pecamos todos os dias, quebramos as leis de Deus todos os dias, e Deus exerce essa longanimidade para conosco. Ele estende o perdão para conosco. Olha só, em Ezequiel capítulo 20, versículo 17, fala também da longanimidade. E nesse contexto de Ezequiel, fala das abominações da casa de Israel depois do êxodo. Ou seja, depois que Deus os resgatou, depois que Deus os tirou da terra do Egito, eles vão idolatrar outros deuses, a qual o Senhor não divide a sua glória com ninguém, não dá a sua glória com ninguém, e o povo vai se corromper, vai se degradar mais uma vez. E Deus estende mais uma vez a misericórdia diante dessas abominações. E ele diz assim em Ezequiel 20, versículo 17: não obstante os meus olhos lhes perdoaram, e eu não o destruí, nem os consumi de todo no deserto. Olha só. Então Deus está falando, foi por isso. Por mais que vocês, por mais que os meus olhos lhes perdoaram, e eu não destruí, nem os consumi de todo no deserto. Por mais que vocês estão praticando abominações, corrompendo, idolatrando outros deuses, eu não vou destruir vocês. Por causa da aliança, por causa do meu pacto, por causa de Cristo Jesus. Agora, essa paciência, essa misericórdia, longanimidade de Deus também ela é exercida para com os ímpios, para com os incrédulos, quem pratica impiedade. Romanos 9, 22 diz: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de iras preparados para a perdição. Então Deus suporta, Deus tem paciência, Deus não se explode, Deus não se sai do controle. Ele é misericordioso. Vamos ver também em 1 Pedro 3,20. Agora é 1 Pedro 3,20, fala: os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Então nós vemos aqui mais uma vez, a Bíblia é repleta de textos falando da longanimidade de Deus, da paciência de Deus. A paciência é um atributo de Deus, é uma qualidade do ser de Deus. Então nós vemos isso, a Bíblia toda falando sobre isso, que Deus suportou, que as pessoas foram desobedientes, e quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, o povo ali estavam preocupado com festas, orgias, tantas coisas maldosas, e Deus manifesta, coloca um homem chamado Noé para ser o pregoeiro da justiça, para pregar sobre a justiça, chamar o povo ao arrependimento, mas os povos vão zombar de Noé. E assim então acontece aquilo que a maioria de vocês conhece, o dilúvio. Agora, essa longanimidade de Deus, ela deve ser por nós pedida em oração. Nós devemos pedir: Deus, seja longânimo para conosco, não se ira para conosco. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então nós devemos orar isso, e Jeremias vai nos ensinar a orar, a pedir a Deus em oração, que Ele nos poupe, que Ele seja propício, que Ele nos perdoa, que Ele não se ira conosco. Jeremias 15:15 diz assim: tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim
ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatados por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Jeremias nos ensina aqui, em oração, a pedir a Deus que usa de longanimidade para conosco. Agora, essa longanimidade de Deus, ela tem um limite. Como eu disse, ela chega no seu ápice, no seu clímax. É importante, você que vai ouvir depois, anote os versículos para você conferir e estudar. Essa longanimidade, essa paciência de Deus, ela tem limite. Devemos saber que a longanimidade de Deus, ou seja, a paciência de Deus, tem limite. Deus vai dando corda, até chega a hora, ele puxa a corda. Lá em Gênesis 6:3, é um exemplo disso. Vai dizer assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ou seja, antes de acontecer essas maldades, de Deus entristecer de ter criado o homem, o gênero humano ficou tão maldoso que Deus chegou ao ponto de deixar Deus nervoso, que Deus perdeu a sua paciência e mandou o quê? O dilúvio. Nós vemos que o homem antes do dilúvio vivia 900, 700, 300 e por aí de anos de vida, mas quando os anjos, os filhos de Deus ali começaram a corromper com as filhas dos homens, então aquilo chegou no ápice da cólera de Deus. Então Deus vai falar que a partir dali a idade do homem seria 120 anos. Então Deus, a partir de Gênesis 6, vai mostrar que ele estava irado com a maldade dos seres humanos. Nós vivemos dias que Deus está irado com este mundo, que esse mundo está debaixo de condenação, julgamento, juízo de Deus. Por isso que Deus manda pandemia, Deus manda crises, Deus manda pestilências, manda terremotos, fomes, para mostrar o seu julgamento, porque ele está irado com este mundo. Só que nós devemos entender que esta ira, Deus manda a ira e também manda a mão, chamando o homem a arrependimento ao mesmo tempo. Então ele diz que ali o espírito dele não agiria no homem para sempre, pois o homem é carnal e os seus dias serão 120 anos. Aqui vemos até onde chegou a corrupção do gênero humano. O contexto mostra o ápice da maldade, até os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens. Então logo após veio o dilúvio, encheu a paciência de Deus e Deus manda o dilúvio, porque as pessoas estavam abusando da paciência de Deus, abusando da misericórdia de Deus. E Deus não é assim. Deus não é do jeito que a gente pensa. Ele vai dando corda, mas chega o dia que ele puxa, que ele manifesta a sua ira. Agora, o povo de Deus, os verdadeiros, têm temor e tremor do ser de Deus. Agora, os perversos abusam da misericórdia de Deus. O pecador não é logo castigado. Às vezes tem muitas pessoas abusando de Deus e não é logo castigado. Lá em Eclesiastes, no capítulo 8, versículo 11, vai dizer assim: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Nós vemos aí as pessoas abusando. Outro tipo de abuso da misericórdia de Deus está lá em Mateus capítulo 24. Vou abrir aqui, que eu não anotei. Mateus 24, no versículo 48 e 49, que diz assim: mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora, e passar a espancar os companheiros,
e a comer e beber com os ébrios. O que acontece aqui? Jesus está ali no sermão profético de Mateus capítulo 24, ele vai falar sobre a parábola do bom servo e do mal. O bom servo se prepara para a volta de Cristo. O bom servo faz tudo para agradar o seu Senhor. Mas os perversos, os maldosos, vai falar o quê? Ah, o Senhor não vem agora. E disser consigo mesmo, meu Senhor demora. Já que ele vai demorar, eu vou espancar os companheiros, eu vou comer, eu vou beber, eu vou aproveitar do mundo, eu vou fazer maldades. Então ele não está nem aí com a longanimidade de Deus. Nós vemos isso acontecendo nos nossos dias, a qual nós estamos vivendo. Agora, os ímpios também desprezam, não estão nem aí, desdenham da misericórdia de Deus. Por isso que nós vemos pessoas em carnavais imitando Jesus, subindo num crucifixo, cometendo torpezas, maldades, perversão, homossexualismo, tantas coisas abomináveis, porque o coração deles estão endurecidos. E Deus entrega eles aos seus sentimentos. Deus entrega eles a seu bel prazer. Porque eles desprezam, eles não dão crédito. Eles são pessoas pervertidas. Por isso que Deus entrega. Romanos 2,4 diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância, longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Tem muitos que pensam, Deus é um ser bom, amoroso, eu vou praticar os desejos do meu coração, afinal de contas ele vai salvar todos, ele ama todos, ele morreu por todos, então eu vou aproveitar, vou fazer tantas coisas. Mas o texto diz que castigo há para os que praticam a maldade e benevolência aos que praticam bem. Mas aos que praticam o mal estão desprezando a tolerância de Deus, pensando que a bondade e o amor de Deus os levará ao arrependimento. Enquanto isso, estão muito enganados. Mas esses povos serão castigados por desprezarem, por abusarem, zombarem de Deus. Aqui vai falar da nação de Israel. Deus castigou o seu povo. Imagina o ímpio. O seu povo que abusou, zombou. Lá em Neemias, no capítulo 9, no versículo 30, fala da nação de Israel. No entanto, os aturastes por muitos anos e testemunhastes contra eles pelo teu Espírito, por intermédio dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. O que na época seria uma vergonha. Povos de outras nações escravizassem o povo de Deus. Então Deus entrega o povo dele para outras nações, outras terras, levar aquele povo a fazer trabalhos pesados para outras nações. Então Deus manifesta a sua ira deste modo. Romanos 2,5: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Deus, uma hora, requer a conta. Deus vai chamar nós, os pecadores, todos nós, para prestar conta dos nossos atos. Isso deve nos causar temor. Agora, a longanimidade de Deus foi mostrada para Israel, para Jerusalém. Para Israel, Salmo 78, versículo 38. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Isaías 48, 9.
Por amor do meu nome, restaurarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar. Ou seja, nós só não fomos exterminados por causa da longanimidade de Deus. Para Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matais os profetas e apedrejo os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Deus está dizendo isso para muitos de vocês. Quantas vezes eu te dou a oportunidade, quantas vezes eu te chamo, através de um folheto que alguém te dá, através de um convite para ir ouvir a minha palavra, mas vocês não querem, vocês rejeitam, vocês desprezam. E essa misericórdia de Deus, ela foi manifesta ao apóstolo Paulo, 1 Timóteo 1,16. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa misericórdia e longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Eu quero concluir esse estudo dizendo a você: não brinque, valorize, considere o que Cristo fez. Larga a mão da soberba, do egoísmo, larga a mão da maldade. Olhe para Cristo. Vá até Ele, se arrependa, creia, peça perdão, não abuse, não menospreza. Considera o que Cristo fez naquela cruz. Não foi vão para os que creem. Agora, se você está desprezando, se você está abusando, zombando da misericórdia de Deus, o que paira sobre você é o juízo, a condenação, a ira de Deus, a cólera de Deus. E para que você saia debaixo dessa condenação, dessa maldição, você precisa se arrepender, mudar de vida, andar em santidade, obediência à palavra de Deus. Olhe o que você está fazendo da sua vida. Busque perdão nele. Não brinque, nem abuse da longanimidade de Deus. Essa longanimidade de Deus tem fim, ela tem limite. Nós vemos que Deus manifestou ela aos povos na época de Noé, o dilúvio, na época de Abraão, de Ló, Sodoma e Gomorra, onde a perversão prevalecia. E Deus mata aquele povo. Nós vemos que a misericórdia de Deus em Atos 5 chegou ao ápice. A ira de Deus chegou ao ápice em Ananias e Safira e Deus mata aquele povo. Cuidado. Reflita nessas palavras. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. Cristo está às portas. A morte é uma certeza. Cristo vem. O juízo é uma certeza. O inferno é outra certeza. Mas para que você seja livre da culpa, da condenação, da maldição, é preciso você crer em Cristo Jesus. Hoje é tempo. Hoje é a hora. Agora é a hora. Reflita nessas palavras, que Deus complete essa mensagem, que o Espírito de Deus leve a você arrependimento, fé, convicção dos seus pecados, que você não siga mais a sua justiça, que você não queira se salvar a si próprio, como se a salvação dependesse de você. A salvação depende de Deus, vem de Deus, é graça de Deus. Que Deus alcance a você, que o Espírito te convença do pecado, da justiça e do juízo, do julgamento de Deus. Que pena que muitos não vão dar crédito a essas palavras, muitos nem vão ouvir, vão ignorar. Mas
aqueles que deram crédito, Deus há de manifestar. Reflita. Um abraço.